Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 64. Bons estudos! Nós vamos estudar o período que ficou conhecido como os Anos Dourados. Nossa teleaula de hoje vai mostrar que depois do final dramático do governo Vargas, o Brasil viveu anos de otimismo e desenvolvimento. Foram os anos JK, o governo do presidente que mudou a capital do país e tentou fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek foi o único presidente civil que, entre os anos 1930 e 1994, conseguiu cumprir o seu mandato até o fim por meios constitucionais. Mas esse exemplo de legalidade e democracia teve um começo bem difícil. As oposições à JK começaram logo cedo depois das eleições de outubro de 1955. Outubro de 1955. A chapa formada por Juscelino Kubitschek e João Goulart vence as eleições presidenciais com 36% dos votos. Os perdedores contestam o resultado, dizendo que os vencedores não tinham conseguido maioria absoluta, ou seja, a metade dos votos mais um, e que, além disso, tinham sido eleitos com os votos do Partido Comunista, que, nessa época, está ainda na ilegalidade. A verdade, porém, é outra. Os grupos que haviam trabalhado para afastar Vargas do poder estavam novamente perdendo a chance de assumir o controle do governo. Eles começam a fazer tudo o que é possível para impedir a posse do presidente eleito. Mas o general Henrique Teixeira Lott encabeça um movimento para neutralizar uma suposta conspiração tramada dentro do próprio governo. O chamado contragolpe do general Lott afasta os inimigos de Juscelino do poder. E numa situação de censura à imprensa, estado de sítio e de grande tensão política, Juscelino toma posse no dia 31 de janeiro de 1956. Juscelino era um homem que sabia lutar por seus objetivos. Escute só como ele mesmo se definia. De meu governo, nunca se poderá dizer que não soube o que queria e que não soube querer. Quando assumi a presidência da República, tinha perfeitamente definidos os objetivos a que me lançaria, com todo o empenho que me fosse dado concentrar, com a firme determinação que, mercê de Deus, nunca me faltou. Sempre soube o que queria, sempre soube querer. Juscelino Kubitschek logo ficou conhecido pelas iniciais do seu nome, JK. Ele começou seu governo com o apoio maciço do Congresso, que na época ainda não era nesse prédio aqui que você conhece. O apoio vinha da aliança entre o PSD e o PTB, que tinha sido feita durante a eleição e que permaneceu durante todo o governo JK. Juscelino formou seu ministério com uma maioria de políticos do PSD, que tinha o maior número de deputados no Congresso. Para o PTB, ele reservou 6 ministérios, entre eles o do Trabalho e o da Agricultura. Para o Ministério da Guerra, ele convidou o mesmo militar que havia lutado para garantir sua posse, o general Lott. O general Lott era o ministro da guerra do governo JK. Era muito esperto esse JK, hein? Do jeito que ele montou o seu governo, ele se armou por todos os lados. Sem dúvida. Não é verdade? Olha, você vê o pessoal do PSD, tá? Apoiava ele na política econômica dele. Sem esquecer que o PSD também mantinha o controle sobre as bases rurais, né? E com o PTB no Ministério do Trabalho, os sindicatos ficavam contentes. Exatamente. E acabavam apoiando o governo. E os militares tinham quem? O general Lott no Ministério da Guerra. Sem contar que o JK gastou um bom dinheiro para melhorar o estado das Forças Armadas, né? Ou seja, os militares também não podiam reclamar do presidente. E assim ele se armou por todos os lados. Olha, nas cidades, nos campos, nos quartéis. Ele era muito esperto, viu? Esse apoio ajudou, sem dúvida, muito o presidente Juscelino Kubitschek no seu plano de metas. Quando ele começou o seu mandato, o Brasil não produzia automóveis. E no fim do seu governo, a nova indústria automobilística já produzia mais de 80 mil automóveis e mais de 50 mil caminhões. A política adotada por Juscelino, que fez a economia brasileira dar um salto, foi chamada de nacional desenvolvimentista. O nacional-desenvolvimentismo se baseava em 3 orientações. Primeira, uma maior intervenção do governo na economia. Segunda, incentivo aos empresários nacionais para que eles ampliassem e abrissem novas indústrias.
E terceira, incentivo aos empresários estrangeiros, para que eles viessem aqui instalar os seus empreendimentos. A política econômica de Juscelino recebeu apoio dos políticos, dos empresários, dos militares, dos jornalistas e dos intelectuais. Bem, é verdade que os grupos nacionalistas desconfiavam um pouco dessa política. Eles não gostavam muito da ideia dos incentivos aos empresários estrangeiros. Eles achavam que a industrialização deveria ser feita por empresários nacionais para garantir a autonomia do país. Mas eles percebiam que o país estava se desenvolvendo e acabaram apoiando Juscelino. Agora, os militares eram totalmente a favor do capital estrangeiro. Os militares defendiam a ideia de que o Brasil tinha de se desenvolver rapidamente para garantir a segurança nacional. Por isso, era preciso que o Brasil fizesse acordo com países que lutavam contra o comunismo, como os Estados Unidos e países da Europa Ocidental. A política econômica do governo JK ficou definida como plano de metas. Esse plano tinha 30 metas e objetivos que deveriam ser cumpridos em 5 anos. E previa integrar o desenvolvimento industrial com o de setores como estradas, energia, transportes, portos e educação. O plano de metas previa também a construção da nova capital, Brasília. Bom, você sabia que para fazer esse plano de metas, o Juscelino inventou um negócio chamado grupos executivos? Mas peraí, Vicente, que grupos eram esses, hein? Eram órgãos administrativos, como o GEA, que existe até hoje. O GEA? Mas o que era o GEA mesmo? O GEA era Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Mas, Vicente, me diz uma coisa aqui. Adiantou alguma coisa criar esses grupos? Opa, adiantou muito, sabe por quê? Porque eles resolviam os problemas mais rápidos, era uma coisa de técnicos, não tinha política no meio, né? Olha só, dá só uma olhada aqui. De 1956 até 61, a produção de energia elétrica no Brasil pulou de 3 milhões para 5 milhões de quilowatts. E a produção de petróleo foi de 6.800 para 75.500 barris por dia. Tá certo, Vicente, mas olha, quem deu prejuízo pro país não foi a construção de Brasília? Brasília foi o símbolo que Juscelino escolheu para o seu governo. O urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer foram convidados para conduzir os trabalhos de criação e realização do projeto de construir uma nova capital no interior do país. A construção de Brasília provocou um grande entusiasmo na população. Afinal, uma nova e moderna cidade estava surgindo no meio do cerrado do centro-oeste brasileiro. Uma enorme quantidade de trabalhadores se deslocou para lá, principalmente vindos do Nordeste. Eram os chamados candangos. O próprio presidente confessou que a construção da nova capital foi uma tarefa dura. Ouça o que ele escreveu. Não foi fácil. Nem esperava eu que fosse. Não me habituei desde a infância às coisas fáceis. Tudo o que consegui foi lutando decididamente, à custa de trabalho e sacrifício. Posso assegurar, todavia, que a luta por Brasília foi um dos combates mais árduos da minha vida. A medida da minha determinação de levar a cabo a construção da nova capital pode ser dada por um simples exemplo. Assoberbado por problemas de toda a ordem, com 30 metas para cumprir, viajei durante os 41 meses da construção de Brasília quase 300 vezes para o local das obras. Não parei, não descansei, não ouvi os críticos nem os temerosos. E o resultado aí está. Brasília, capital da esperança. Olha lá, Vicente, o resultado está aqui, olha. Juscelino Kubitschek gastou tanto que a inflação disparou. Olha, quando ele assumiu o governo, a inflação era de 12,5% ao ano. Sim. Quando ele saiu do governo, a inflação era mais de 30%. Tá certo. Agora, isso não aconteceu só por causa da construção de Brasília, né, Gil? E pelo que mais, então? A inflação subiu porque o governo gastava mais do que arrecadava com os impostos. E não foi só na construção de Brasília que o governo Juscelino gastou muito dinheiro. O governo também gastou muito aumentando os salários dos funcionários civis e militares. E ainda mais, gastava dinheiro porque emprestava aos empresários com juros baixos. Como nessa época não existia a correção monetária, os empresários recebiam empréstimos dos bancos e quando iam pagar as dívidas, acabavam pagando muito menos do que tinham emprestado, porque com a inflação, a moeda tinha se desvalorizado. Outro problema foi o dos produtos agrícolas que eram exportados. Os preços caíram no mercado internacional e o Brasil foi recebendo cada vez menos pela mesma quantidade que vendia ao exterior. Para salvar a situação, Juscelino criou um plano de estabilização econômica para que o Brasil pudesse continuar recebendo empréstimos do exterior. O plano tinha que ser aprovado pelo FMI, mas os empresários brasileiros não gostaram porque iam ficar sem crédito.
Os comunistas e os nacionalistas também não gostaram, porque, segundo eles, o plano ia levar o Brasil a se tornar dependente dos Estados Unidos. No final de seu governo, Juscelino queria fazer o seu sucessor. Preferiu ganhar as simpatias dos militares, dos empresários, dos comunistas e dos nacionalistas e rompeu as negociações com o FMI. JK abandonou o plano de estabilização. Ele queria que o seu sucessor fosse o general Lott, mas não conseguiu. Quem ganhou as eleições foi o seu adversário, Jânio Quadros. Bem, mas essa já é uma história para a próxima teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você entendeu por que o período do governo JK ficou conhecido como Anos Dourados. JK deu um grande impulso ao desenvolvimento do país, incentivando a industrialização, e fez da construção de Brasília o símbolo mais marcante de seu governo. Você também viu que o aumento da inflação foi o lado negativo dos anos JK. Ah, não se esqueça também que foi durante o governo JK que o Brasil ganhou a Copa do Mundo na Suécia em 1958. E que você pode aprender muito mais sobre essa época estudando o seu livro de história. Até a próxima.